E o senador Randolfo Rodrigues foi convidado por Lula para ocupar a função de líder do governo no Congresso. Senador pelo Amapá desde 2011, Randolfo foi um dos mais ferrenhos opositores do presidente Jair Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos. O parlamentar foi vice-presidente da CPI da pandemia e pediu o indiciamento de Bolsonaro e de vários aliados do chefe do executivo por supostos crimes. Randolfo também foi o autor de inúmeras ações contra o governo e contra o próprio presidente no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que o congressista aceite a função nos próximos dias e seja anunciado junto com os últimos ministros. Como dissemos, Lula passou o Natal em São Paulo, está em Brasília essa semana, deve anunciar os últimos nomes de ministros nos próximos dias. Coronel Gerson Gomes, que acha dessa possível escolha? O convite já foi feito. Randolfo Rodrigues pode ser o líder do governo no Congresso. Coronel. Eu penso que num eventual governo Lula, talvez a função dele melhor fosse de subprocurador-geral da República, porque ele ostensivamente falou, em uma conversa que já foi divulgada nas redes sociais, que ele descobriu que a melhor forma de impedir que uma minoria no parlamento seja vencida é justamente atravessar a avenida e se dirigir ali ao Supremo Tribunal Federal, utilizando de um artifício muito interessante, porque liminarmente ele obtém uma ação judicial do ministro Alexandre de Moraes, ou até de algum dos seus colegas, e que fazem gestões junto ao interesse que ele interpôs, de uma forma a não contar com a participação da Procuradoria-Geral. Então, diz ele, dá muito trabalho contar com a Procuradora ou o Procurador-Geral da República, então nós podemos bypassar, utilizando apenas como intimidação, um inquérito em que nós solicitamos uma ação de investigação, a Polícia Federal se faz presente, ela intimida aquele opositor político ou defende aquele interesse da minoria e inviabiliza, inclusive, o Poder Executivo, muitas vezes, de agir. No caso de um eventual governo Lula, ele não usará esses instrumentos contra o Poder Executivo, mas ele que aprendeu o caminho, é muito provável que toda e qualquer situação em que o governo não consiga maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele tenha outros artifícios junto ou a 4 mãos com o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o seu ponto de vista ou as suas agendas ou as suas pautas. Então, é um homem que sozinho, com um partido minúsculo, conseguiu um ativismo extraordinário, talvez tenha conquistado ali o seu papel de protagonismo junto ao governo Lula com justiça, diga-se de passagem. Será, Mota, foi essa atuação intensa de Randolfo Rodrigues junto ao Supremo Tribunal Federal que pode ter garantido ao senador esse convite para liderar o governo Lula no Congresso, Mota? Esse jogo já é um jogo relativamente antigo. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um livro. Aprendi com um dos meus mentores a reconhecer a malícia, a esperteza e a hipocrisia que o poder produz. Essa frase é do livro Meditações, escrito por volta do ano 160 da era cristã pelo imperador romano e filósofo Marco Aurélio Antoninus. Nesse livro, escrito há mais de 1.800 anos atrás, o imperador também diz que os cortesãos que o cercam são vaidosos e aduladores, e as pessoas com as quais ele lida diariamente são intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiras. Você, Fernão? Por essas razões que o Mota citou aí, tão antigas, que foi inventada a democracia, que é um sistema que se configura por 3 poderes independentes, uns moderando aos outros e todos eles dependendo do conjunto da população para continuar a sua carreira, o seu percurso institucional. Então,
é exatamente porque a humanidade é isso que o Mota descreveu, que a democracia foi inventada ao fim de milênios de sofrimento, né? E agora é por essa mesma razão que ela está sendo destruída. O Randolph Rodrigues, eleito pelo Amapá, que vai ser o próximo destino eleitoral da Simone Tebet, por exemplo, seguindo os passos do Zé Sarney. Todos eles, quando caem em desgraça junto ao eleitorado, vão lá se eleger no Amapá, que precisa de uns 12 votos para o cara conseguir virar senador e, a partir daí, pular no cangote de um país inteiro, de uma população inteira, né, e ficar chupando a gente como esse cara chupa, né? Sempre com essa coisa rasteira e vil, né, abjeta, né, aquele comportamento dele que dá urticária, faz a gente sentir vontade de vomitar e tal. Assim, com esse sistema eleitoral brasileiro, facilita e torna esses caras irremovíveis, né? Independentes completamente do povo, de quem supostamente emana todo o poder, né? E aí, atrás de figuras como essa, vem toda aquela claque da imprensa que a gente vê que paparica esses caras pelas razões que o Mota descreveu, né? Então é isso. A única coisa que cura isso, ou que mitiga um pouco essas características da espécie humana, é a democracia, a verdadeira, né?